Livro de Ruth, capítulo de número 1, e eu quero ler com você os versículos de número, vamos lá, Ruth, capítulo 1, versículos 13 em diante, versículos 14 em diante, diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Ou seja, não insista, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava decidida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Ruth, capítulo 1, dos versículos 14 ao 18. Eu quero falar exatamente sobre o tema proposto na festividade, que foi recomeçar. Algumas atitudes são importantes para quem precisa recomeçar na vida. Eu vou trazer para você o que diz o dicionário Aurélio, que a definição para essa palavra recomeçar significa começar de novo depois de um período de interrupção, ou seja, continuar depois de uma pausa, seguir em frente depois de uma parada. Esse é o significado real desta palavra recomeçar. E eu não vi um exemplo mais claro do que o exemplo de Ruth para a gente falar sobre recomeço. Por quê, irmã Jaqueline? Porque a Ruth, assim como a sua sogra Noemi, sofreram grandes perdas na vida. E para recomeçar, depois de tanta dor, depois de tanto luto, depois de tantas perdas, elas precisaram tomar algumas atitudes que eram fundamentais para quem quer continuar depois de uma pausa, depois de um período de interrupção. Você sabe que o que levou Noemi e Elimeleque à terra de Moabe, onde Ruth e Orfa moravam, foi a fome em Belém. Faltou o pão na terra do pão. E ao chegar lá, o marido de Noemi, Elimeleque, morre. Na sequência, os seus dois filhos, Malom e Quilion, que haviam casado com Ruth e Orfa, também morreram após aproximadamente 10 anos de estadia lá na cidade, na terra de Moabe. E aí a Bíblia diz que Noemi ouve dizer lá em Moabe que o Senhor visitou a sua terra, visitou o seu povo em Belém e mandou suprimento, mandou alimentos para eles. Ouvindo essa notícia, Noemi decide voltar com as suas duas noras, que era tudo que lhe restava. Perdeu o marido, perdeu os dois filhos e agora só lhe restaram suas noras. No meio do caminho, enquanto voltava, Orfa e Ruth e Noemi, parece que Noemi teve um insight. Parece que deu um estalo assim, Noemi, ela para no meio do caminho e ela decide perguntar às suas noras se elas não gostariam de voltar para Moabe, de ficar em Moabe. Elas já estavam a caminho de Belém. Só que as duas começam a chorar de forma muito exaustiva. Elas choram muito alto, é o que vai dizer o texto. E Noemi diz para elas: voltem, minhas filhas, voltem para o seu pai, para a sua mãe, voltem para o seu Deus, que eu vou seguir a minha vida lá em Belém. E aí, a Bíblia vai dizer que
nesse apelo de Noemi, no segundo apelo de Noemi, Orfa decide voltar. Ela dá um beijo na sua nora, na sua sogra, Noemi, e volta para o seu Deus, para os seus pais e para a sua terra de Moabe. Em seguida, Noemi insiste com Ruth, diz para ela: minha filha, na verdade para as duas ainda, se eu não tenho mais filhos para que vocês possam casar, ainda que eu venha a ter filhos, será que vocês iriam esperar que eles crescessem para poder então se casar com eles? Não. Então voltem. E que Deus dê a vocês um lar seguro, que Deus dê a vocês uma nova família. Ao que a Ruth, decididamente, de forma muito incisiva, muito firme, Ruth disse: não insistas para que eu volte, porque aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Vamos dar uma pausa aqui na narrativa bíblica? Eu quero observar aqui as duas primeiras coisas que são necessárias para alguém que quer recomeçar na vida depois de um tempo de perda, depois de uma queda espiritual, depois de um luto, depois de uma família que infelizmente se desfez, um casamento que se acabou, depois de uma faculdade que por qualquer motivo foi interrompido, um sonho que foi interrompido. Eu estou falando para você que sabe que precisa recomeçar. Eu estou falando para você que sabe que não pode passar o resto da vida paralisado por causa das coisas que aconteceram no passado. Eu estou falando para você que quem sabe até desacredita do futuro, está aí, estacionado na vida. Alguém que precisa recomeçar, porque às vezes nós oramos tanto dizendo: Senhor, muda o meu cativeiro, muda a minha história, me dá um novo horizonte, faz uma coisa nova na minha vida. E eu quero começar dizendo a você que é da vontade de Deus fazer uma coisa nova, que é da vontade de Deus trazer a você um novo horizonte, que é da vontade de Deus fazer com que você mude de vida, com que você siga em frente. Só que esse seguir em frente, esse mudar de vida, esse recomeçar não depende só de Deus. Depende de nós, depende de você. A primeira coisa para quem quer recomeçar na vida significa vontade, querer. Aí você diz assim: não, minha irmã, mas querer eu quero. Eu peço isso para Deus todo dia quando eu oro. Mas deixa eu falar para você que vontade e querer não pode estar apenas na tua boca. A vontade e o querer não pode estar apenas nos teus lábios. Você precisa mostrar de alguma forma que você quer. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo bem prático. Tem muita gente que diz que quer, mas as suas atitudes não demonstram que a pessoa quer. A gente encontra pessoas aí fora, pessoas em situações terminais de enfermidade, pessoas vivendo uma vida miserável nos vícios e em tantas outras coisas desse mundo. Pessoas que sabem que Jesus é o caminho, que Jesus é a solução, que Jesus muda a vida, muda a história. E aí a gente pergunta para a pessoa, quando a gente vai evangelizar ou conversa com alguém que não tem Jesus, ou que não fez uma aliança com Jesus, aí a gente pergunta para a pessoa: você gostaria de mudar de vida? Você gostaria de sair dessa situação? Eu particularmente já pude evangelizar na rua, a pessoas que moram nas ruas, nas calçadas. E a gente chega para essas pessoas e diz assim: você quer sair dessa vida? Você quer sair dessa situação, dessa vida miserável que você leva, vivendo nas ruas, de vício? E a pessoa diz: eu quero mudar de vida. Aí então na sequência a gente pergunta: você quer Jesus? A pessoa diz: quero não. Então não quer. Você entendeu? Então não quer. A pessoa que quer de verdade, ela se move em direção àquilo que ela quer.
Ela não fica só dizendo, como eu gostaria de mudar de vida. Como eu gostaria que Deus mudasse meu cativeiro. Não! Ela age. Observe que antes de Noemi fazer a pergunta para Nora e Orfa se elas queriam ir, as duas foram. No meio do caminho, Noemi para e lembra-se de perguntar se de fato elas queriam ir. Se elas não gostariam de ficar. No primeiro apelo, Orfa disse que queria ficar, Ruth também. Mas no segundo apelo, Ruth aproveitou a oportunidade e foi-se embora. Oxe, vou voltar para minha casa, para minha família, para os deuses de Moabe. Porque de fato ela não queria. Porque alguém que quer de verdade, ele não é influenciado pelo que os outros dizem. Alguém que quer de verdade não desiste por causa das opiniões alheias, não desiste por causa do falatório do povo. Quem quer de verdade, ninguém arranca ele do seu alvo, ninguém arranca ele do seu objetivo, ninguém arranca ele do seu propósito. Ruth disse para Noemi, Orfa foi-se. E Ruth respondeu para Noemi, não me peças que te deixe, porque aonde tu fores eu irei. A primeira coisa que eu preciso para recomeçar na vida, para continuar de onde eu parei, é querer. A segunda coisa é decidir. Você precisa de vontade e você precisa de decisão. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você quer realmente ou você não quer. Tem gente que um dia quer ser uma coisa, outro dia quer ser outra. Um dia quer fazer uma coisa, outro dia quer fazer outra. Um dia quer estar em família, outro dia quer se separar. Um dia quer estar nessa igreja, outro dia quer estar naquela. Um dia quer cooperar com a obra, outro dia não quer mais. Não dá para você ficar nesse cochear em dois pensamentos. Não dá para você ficar em cima do muro. Se você realmente quer continuar, se você realmente quer recomeçar, você precisa decidir o que você quer. Um dia quer servir a Deus, outro dia quer servir ao mundo. Não pode. Olhe como Ruth estava decidida. Porque quem está decidido de fato, ele não pensa nas consequências que virão por causa dessa sua decisão. Não. Ruth disse assim, olha, onde tu fores eu irei. Aonde você se deitar eu deito também. Aonde você fizer habitação eu faço também. Até onde você morrer eu também morro. E o texto vai dizer que ela disse, não insistas para que eu fique. Noemi, quando viu que ela estava de fato decidida, é o que diz o texto, versículo 18. Vendo ela, pois, que de todo estava decidida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Ou seja, Noemi percebeu, não tem jeito de eu fazer essa menina desgrudar do meu pé, não tem jeito. Ela não volta atrás. Ela não desiste. Aleluia. Porque ela de fato estava decidido. Agora quem não está decidido, uma palavra contrária tira ele do foco. Uma palavra, de dúvida, tira ela da direção. Tira ela do caminho. É porque de fato não quer. É porque de fato não decidiu. Porque quem decide, ninguém tira isso da cabeça dele ou da cabeça dela. Se você quer de fato recomeçar, você precisa querer, mas você também precisa decidir. A decisão é uma consequência do querer. Porque querer só de lábios, muita gente quer ser rico, ser milionário, ser multimilionário. Oh, meu Deus. Mas está fazendo o que para chegar a esse nível? Querer, muita gente quer um carro novo, um carro zero, um carro do ano, um carro top de linha, uma casa maravilhosa na cobertura de Boa Viagem, um apartamento lá na beira da praia, da orla de Boa Viagem. Quem não quer? Mas o que será que eu estou fazendo para alcançar isso que eu digo que eu quero? Quanta gente quer ser um doutor, quer ser um juiz, um advogado, uma advogada, mas está estudando, está buscando, está fazendo por onde? Está fazendo sua parte?
Porque veja, para eu recomeçar ou para eu continuar na vida, eu preciso querer, eu preciso decidir e eu preciso, sobretudo, me levantar. O texto vai dizer que as duas foram para Belém. Veja que atitude diferente uma da outra, porque as duas tiveram 3 perdas irreparáveis. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Ruth e Orfa perderam o sogro, o cunhado e os maridos. Não é? Elas tiveram 3 perdas iguais. Só que veja que posicionamento diferente uma da outra. Orfa paralisou na vida e decidiu ficar em Moabe. Noemi decidiu viver o luto e a amargura, porque quando ela entra na cidade, que as pessoas lhe reconhecem e dizem, não é essa Noemi? Ela diz, não me chame mais de Noemi não, me chame de Mara, porque eu saí daqui cheia, parti cheia, voltei vazia, o Deus Todo-Poderoso descarregou o seu castigo, a sua ira sobre mim. De amargura e ainda responsabilizando a Deus pelas escolhas que foi ela e o marido que fizeram. Não foi Deus que mandou eles saírem de Belém. Foram eles que escolheram. E Noemi chegou lá em Belém e paralisou na vida. O texto vai dizer que Ruth, ao contrário de Noemi, que conhecia a terra, que sabia onde podia buscar ajuda, aonde podia buscar recurso, aonde podia buscar comida, não partiu de Noemi essa iniciativa. Partiu da estrangeira, da Ruth, que não conhecia o povo, não conhecia Moabe, não sabia quais eram as condições da terra, a cultura do povo. Mas o texto vai dizer que quando chegaram lá, Ruth se levanta e diz para ela, olha, eu vou ao campo apanhar espiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Sabe qual foi a reação de Noemi? Vai, minha filha. Nem para dar uma orientação a Ruth, Noemi serviu. De dizer assim, olha, a gente tem um parente, ele tem campos, aonde você pode colher com segurança, porque ela já sabia da existência de Boaz. Tanto é que quando Ruth volta com a sacola cheia de espigas, de alimentos, a Noemi pergunta para Ruth, onde é que você foi colher? Ela disse, olha, eu encontrei os campos de um senhor chamado Boaz, e eu achei graça diante dos olhos dele. E ela começa a contar a história. Aí depois é que Noemi diz assim, que coisa boa, em outra versão, nas minhas palavras, é claro. Que coisa boa. Boaz é um dos nossos parentes remidor. É um homem de um coração bom. Aí se eu fosse Ruth, eu dizia, mas agora que você vem me falar? Depois que eu estava por aí rodando, batendo cabeça. Agora, mulher, que tu vem despertar e falar que ele era teu parente. Se fosse eu, por que você não falou antes, Noemi? Eita, meu Deus do céu. Porque tem gente que se entrega ao luto, se entrega ao problema, se entrega ao casamento que acabou, se entrega porque foi demitida do emprego, se entrega porque, ai meu Deus do céu, paralisa na vida, pelo amor de Deus, desperta. Ruth já chegou na cidade e disse, olha, eu vou para os campos, eu vou buscar espiga, onde alguém deixar eu fico lá. Pense numa moça decidida, corajosa, valente. Pense, Ruth era uma mulher daquelas das minhas, sabe? Que não fica esperando as pessoas mandarem. Que não fica esperando ninguém dar um chacoalhão para poder despertar na vida. Que não fica esperando por terceiros para comer, para se vestir. Ruth é dessas mulheres que eu gosto, sabe? Mulher de iniciativa, de decisão. Eu não estou falando só para a mulher dessa tarde, não. Eu estou falando para você também, homem. Que quem sabe paralisou na vida só porque perdeu o emprego. Paralisou na vida porque aconteceu uma perda na sua vida. Algo que não deu certo, um comércio que se acabou, uma empresa que se fechou. Tudo bem, aconteceu. Só que você vai ficar o resto da vida chorando por causa disso? Ou você vai se levantar, vai fazer igual a Ruth, vai tomar atitude, vai para os campos. Ruth
Ruth saiu sem direção, mas uma coisa ela tinha, força de vontade. E ela se levantava para o trabalho. Para recomeçar, você precisa querer, você precisa se decidir, não ficar em cima do muro. Você precisa se levantar e você precisa ter atitude. Foi o que Ruth teve, atitude. Eu não posso passar o resto da vida em cima de uma cama, chorando. Imagina, Ruth. Ai, meu Deus, porque eu perdi meu marido. Ainda perdi meu cunhado. Eu ainda perdi o meu sogro. Foi o que Noemi fez. O texto não diz, mas a gente entende. Porque ela, como uma mulher mais velha, que conhecia a cidade, que conhecia o povo, ela devia dizer, minha filha, fica aí, que eu já vou procurar comida pra gente, vou procurar ali um parente, vou procurar alguém pra buscar ajuda. Não. A iniciativa foi da moça mais nova, estrangeira, que não conhecia nada. Ei, escuta. Quer ser abençoado? Quer mudar de vida? Quer que Deus vire teu cativeiro? Quer que Deus te mostre um novo horizonte? Vai para o campo. Se levanta. Se ergue na vida. Esquece o luto. Você lembra o que foi que Davi fez quando ele orava para que Deus curasse o seu filho com Batseba? O menino morreu. Davi só estava ali no luto enquanto o menino não morresse. Depois que o menino morreu, o texto diz que ele se levantou, tomou banho, se ungiu, entrou na casa do Senhor e adorou. A gente sofre enquanto não perdeu. A gente está ali na esperança, pedindo a Deus que faça. Mas depois que a gente percebe que Deus não quis fazer, que o negócio se desfez mesmo, eu não posso me entregar, não. É fazer igual a Davi e a Ruth, é levantar, sacudir a poeira, trocar de roupa e de volta para o campo, porque a vida continua. Lai Jorebarra, Sodeonaia, Sobra Danai. Deus colocou você aí para receber esse chacoalhão do céu. E Ele está dizendo para você, a vida continua. Eu quero fazer uma coisa nova na sua vida. Eu quero fazer como fiz com Ruth. Eu quero escrever uma nova história. Eu quero escrever um novo capítulo. Eu quero levar você além do que você imagina. Porque no melhor dos sonhos de Ruth, eu acredito que ela nunca pensou em se casar com o homem mais rico da terra de Belém. Porque Boaz era um dos homens mais ricos daquela terra. Eita, Jesus. E eu acho tão lindo porque Deus conduziu Ruth, mesmo sem saber, justamente para o campo do parente remidor. E lá ela teve um cuidado especial, um tratamento especial. Sabe? Terminou se casando com ele. Tem cuidado de Deus especial para quem tem coragem na vida. Tem cuidado especial de Deus para quem se levanta, para quem se ergue, para quem toma decisão, para quem vai para cima. Não é fugir da luta, não, é para cima dela mesmo. Tem gente que olha para mim e diz, irmã, você é tão sortuda. Sortuda nada, minha filha. Não é sorte não, é Deus. É que eu não tenho medo de luta, não tenho medo de guerra, não tenho medo de trabalho, não tenho medo de ir para o campo. Eita, meu Deus do céu. E são estes que Deus abençoa. Aqueles que estão dispostos, sabe? Os corajosos, os valentes. São com esses que Deus conta. Deus quer trazer um recomeço para a tua vida, para a tua história. Deus quer que você continue de onde você parou. Mas depende de Deus? Não. Depende de você. Ele quer trazer novidades sobre a sua vida, mas depende de você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.